tarde, meus amigos. Hoje é dia 1º de agosto, ó, primeiro dia do mês de agosto, já estamos quase acabando o ano, não, né? 5 meses. Já estamos há 5 meses no final mas do ano. Mas alguém já disse que a hora que acabar o agosto, acabou o ano, né? Não, mas vamos viver um dia de cada vez, né? É melhor, né? Aliás, uma citação do Francisco, do Papa, que esteve no Brasil. Aliás, a gente vai conversar hoje sobre o Papa. Se você está vendo ao vivo esse programa, queria convidar você para mandar a sua opinião. E eu queria propor uma pergunta para você, que é a seguinte: o que mais chamou a atenção de você, daquilo que você viu e ouviu do Papa Francisco? Quais suas impressões? Quais as suas impressões? Isso, essa é a pergunta. Manda aí que a gente vai lendo aqui, se tiver alguma pergunta. Queria mandar um abraço também para o Obama, que deve estar vendo a gente, porque sim, a gente viu que o Snowden disse que ele de fato está olhando tudo que está acontecendo na internet. Então, senhor presidente, boa tarde. Olha, já que ele está com outros, né, vendo, então você que está vendo aí, inclusive, se achar que deve comunicar alguém que deva nos ver falando desse assunto, dá um alô, manda um recado pelo Face, né? Pessoal, então, a gente está querendo propor essa conversa, até porque a gente já tem feito isso aqui. Eu, Carlos e outros amigos, a gente tem conversado sobre a visita do Papa Francisco. Esse não é o primeiro programa que a gente está fazendo sobre o Papa, porque na época da eleição veio o Jefferson aqui com o Marcos Nicolini. E a gente fez a gente fez uma conversa, a gente teve uma conversa naquele, acho que foi faz 2, 3 meses que teve a eleição. E aí a gente teve uma conversa assim, mas foi interessante que ali foi uma conversa muito inicial, tinha algumas referências de quem era Jorge Mário Bergoglio, falei certo? Falou certo. Né, o cardeal, arcebispo lá de argentino. E eu acho que é interessante que agora a gente já tem algumas coisas mais concretas, né, sobre o que ele tem falado. E a gente queria então conversar um pouco sobre isso. Eu acho, e por que a gente está fazendo sobre isso? Sobretudo pensando assim, nós temos uma herança e somos de uma formação protestante, reformada, né? Mas na nossa caminhada, eu falo isso por mim, eu acho que falo para o Carlos também, a gente tem procurado fazer uma leitura e abrir os olhos para aquilo que está acontecendo para além dos muros desse contexto chamado protestante, evangélico, reformado, e como que você quiser chamar isso daí. E entender que há um segmento grande do contexto religioso, na fé cristã, em que você tem a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, o protestantismo, e dentro do protestantismo uma série de outros segmentos, e tentando fazer uma leitura do que está acontecendo. E eu acho, e o Carlos também eu acho que acha isso, que há algumas falas do Francisco, vamos chamá-lo assim, foram muito significativas e pertinentes, né? Hoje pela manhã eu tive a oportunidade, já falei isso com você, de ler a Folha de São Paulo. Ela disponibilizou em PDF todas as falas que o Papa fez no Brasil, o Francisco, e eu acho muito interessante. Li, reservei um tempo para fazer uma leitura nessas falas e fiquei impressionado, cara. Fiquei feliz, eu diria, com aquilo que o nosso amigo Osmar Ludovico chama assim de que tomara esse seja um vento do Espírito sobre esse segmento do cristianismo chamado Igreja Católica, para que coisas boas e de Deus aconteçam lá. Porque do que eu mais me fiquei impressionado é a ênfase que o Francisco deu naquilo que a gente chama da mensagem do Evangelho. Na sua forma simples, sem invenções, sem marketing, enfim, falando sobre a cruz de Cristo, o significado dela, sobre o perdão, sobre o amor de Deus e aquilo para o qual o Evangelho nos convida a viver. Então eu vi referências assim várias vezes ele falando sobre isso nessas falas, eu achei muito legal. Ô, Fernando, eu estava, enquanto ouvi essa sua introdução, até para nos posicionarmos já de cara, né? Essa coisa, bom, e vocês nesse universo, quem são vocês, né? Eu diria assim, eu sou parte dos mais de 7 bilhões de seres humanos que vivem no planeta Terra, cujas 3 maiores religiões são monoteístas, né? Tem o Deus eterno como Deus, né?
dentro dessas 3 grandes religiões, eu pertenço, você também, nós pertencemos àquilo que é chamado de cristianismo, a religião cristã, ou os que abraçaram a fé cristã. E dentro desse universo do cristianismo, não é, nós fazemos parte do grupo pós-reforma, né, dos protestantes reformados. E hoje, particularmente, eu estou num tempo da minha vida enquanto alguém pertencente a esse grupo, né, a esse segmento da fé cristã. Eu estou entre aqueles que me considero apenas e simplesmente um seguidor de Jesus de Nazaré, e que me utilizo de um movimento que se identifica com o Evangelho e que se identifica com todos aqueles que com este Evangelho se identificam. É assim que eu tenho descrito o movimento no qual eu faço parte hoje. E quando eu o descrevo desse modo, eu incluo e não excluo ninguém. Isto é, aqueles que de alguma forma se identificam com o Evangelho, se identificam comigo e eu com eles. É deste modo que eu hoje me posiciono, né? Embora tenha uma história aqui nessa cidade, dentro de uma denominação reformada, que era a Igreja Batista. Hoje não, eu faço parte deste movimento que se identifica com o Evangelho. E dentro desse movimento, e crendo como eu creio, e buscando expandir o que eu creio do modo como tenho feito, aí eu digo, eu me identifiquei muito com a fala do Francisco, que não é meu Papa, é Papa de uma instituição religiosa chamada Igreja Católica Apostólica Romana, da qual eu não faço parte. Mas enquanto Jorge Mário Bergoglio, né, que me parece, né, me aparenta, me deu toda a impressão de ser um seguidor de Jesus de Nazaré, digo, é meu irmão, não tenho nenhum problema quanto a isso. Marcos Custódio de Manaus está mandando um abraço pra gente aqui, cuidando das crianças lá enquanto trabalha. Marcos, bem-vindo, hein, amigo? Dizendo que o Papa é pop. Essa é uma música dos Engenheiros da Havaí, né? Que os caras fizeram anos atrás, o Papa é pop. E dizendo assim, o Papa é mais crente do que os crentes que tem por aí. O Edson, lá de Araçariguama, dizendo que mais chamou a atenção dele do Papa foi a humildade dele. O Marcos de novo, o Papa tocou numa ferida que é os cristãos, que os cristãos precisam repensar sua existência para o século XXI, retornar às origens e viver seus valores. E chegou um outro aqui, Marcos Roberto Dias, de Osasco. Para mim a visita dele foi politicamente religiosa, nada a ver com a palavra de Deus ou com o que a palavra de Deus fala. Resumindo, essa visita tem cunho religioso. É isso daí, cada um vai expressando. Eu acho que não deixa de ter, evidentemente que não. Eu acho que você acabou de falar, Carlos, que é o seguinte, o Francisco, ele tem por trás dele, e aí eu acho que é um... Cara, eu não queria estar no lugar dele nesse sentido, mas ele tem uma instituição. Sim. A gente que tem questionado, e há programas anteriores que a gente já fez sobre isso, a gente que tem questionado essa questão da institucionalização da fé e do movimento da fé cristã, cara, a Igreja Católica, ela, nesse sentido, ela é a instituição. Né? É a maior de todas. E ela é exato, e mais em termos de tempo, né? Tem mais de 1000 anos a Igreja Católica como a gente conhece. Porque a gente precisa lembrar que a Reforma Protestante, ela tem 500 anos. A fé cristã propagada desde os Atos dos Apóstolos, desde lá do Pentecoste, tem 2000 anos. Ou seja, sobram 1500 anos aí, e que nós, protestantes, na maioria das vezes, a gente coloca isso no limbo da história e não sabe o que fazer com isso. Sim. E a gente precisa entender que há todo um processo histórico do desenvolvimento da fé, nas suas ramificações, e é nesse caldo que surge e que se forma a Igreja Católica, como a gente conhece posteriormente, que daí saem o Lutero, que era parte dessa igreja, e tantos outros, enfim, mas... Eu penso assim, ele cuida de interesses da instituição, evidentemente, mas pensando nas falas que ele apresenta e que apresentou,
No que diz respeito ao Evangelho, eu queria encorajar as pessoas, se você tiver tempo e disposição, a fazer a leitura desses documentos que a Folha de São Paulo disponibilizou, porque eu acho que é muito interessante fazer a leitura das entrelinhas, o chamado que ele faz a essa igreja e a essa instituição. Ele usa inclusive uma expressão que é dos protestantes, ou que é dada aos protestantes, Sim. uma igreja que sempre se reforma, e a igreja Sim. precisa por isso. Então eu fico pensando assim, tomara esses que se chamam cristãos chamados católicos, eles ouçam através do Francisco ou de qualquer outro que anuncie a singeleza e a beleza do Evangelho. E se convertam, assim como tem muitos evangélicos que precisam ouvir novamente a singeleza e a beleza do Evangelho e se converter. Né? Porque nesse sentido das instituições, pensando no que a Igreja Católica se tornou institucionalmente, com as suas tradições, pesada e tudo mais, a gente olha para o lado, vamos dizer assim, Brega, para o nosso lado, cara, é muito desolador e triste, amigo. Ô, Fernando, eu diria assim, no que diz respeito à instituição religiosa, e talvez o querido que fez o comentário esteja se referindo a isso, diria assim, nesse sentido, todos somos religiosos e todos pertencemos a algum tipo de instituição que represente a sua facção religiosa. Isso. E, na minha opinião, não há nenhuma dessas instituições que não estejam debaixo desse mesmo crivo, isto é, todas elas em algum momento elas se tornam ensimesmadas, umbilicais, buscam seus próprios interesses, elas são castradoras, elas são exclusivas e não inclusivas, canônicos, criam seus códigos, criam seus corpos doutrinários, seus paradigmas, seus emblemas, seus ídolos, suas idolatrias. Não há uma na face da terra, nenhuma instituição, de qualquer lado que seja, de qualquer facção que seja, que não tenha nos seus estatutos mais primórdios, não é, comprometimentos desse modo. E aí eu digo assim, ele, que tem uma história de seguidor de Jesus desde sempre, não é? Até onde a gente pôde entender a biografia dele, há críticas até de que ele tenha mudado em algum momento, que não fora sempre assim. Ora, e quem, ou a quem não é dado o direito de, sendo confrontado com o Evangelho, independente da instituição religiosa que esteja, ir mudando de maneira ética ascendente na busca de querer se parecer com Jesus Cristo? Nós vamos tirar esse direito dele e dos católicos ou de qualquer instituição religiosa que defenda o nome do Senhor? Parece-me que nesse sentido todos nós deveríamos estar nos ocupando disto, isto é, o quanto eu estou me expondo ao Evangelho de Jesus, de modo a o Evangelho de Jesus me transformar a ponto de eu olhar para a minha própria instituição e buscar nela as reformas que eu preciso fazer, ou que precisam ser feitas. É nesse sentido que eu queria, assim, tipo, me localizar e colocar e localizar este homem, Sim. este seguidor de Jesus, que recebe por conta do que é o contexto católico, ele recebe a responsabilidade de ser o chefe dessa instituição. Que recebe os nomes que recebe aqui e ali. Eu particularmente busco ser reverente à pessoa e admiro aqueles que, quando estão debaixo de uma ordem religiosa, levam a sério os compromissos que assumiram com aquela ordem religiosa. No meu caso, eu admiro essas pessoas. Não necessariamente concordo com elas. O Marcos lá de Manaus, mais um e-mail que ele está mandando aqui. Eu vou Custódio? O Marcos Custódio, nosso amigo. Daqui a pouco eu vou lendo a Udileia aqui de São Paulo, aqui da Zona Norte que ela mandou, mas o Marcão está colocando aqui, nesse momento da história, existe um espaço para o surgimento de grupos de cristãos menos denominacionais e mais relacionais? Uma pergunta, devido aos aspectos da modernidade, urbanidade e conectividade que não haviam 100 anos atrás? Marcão, eu lembro, se eu não me engano foi o Dr. James Houston, lá do Regent College de Vancouver, que disse, cara, acho que foi no começo dos anos 90, de que as denominações, elas não são eternas, elas começaram em dado momento histórico. E elas estavam caminhando para um processo de mudança.
né? E me parece que isso tem acontecido, que é no seguinte aspecto. Nós temos ainda as denominações, né? Mas que é inegável que elas estão perdendo a sua força e a sua presença como marco regulador da vida do fiel. Eu acho que isso daí, agora sim, não no quesito religiosidade, mas no quesito espiritualidade. Espiritualidade. Há uma mudança muito grande nesse na sentido. questão dos relacionamentos que se estabelecem por conta dessa espiritualidade. Sim. Então, por exemplo, eu ouvi e li algumas coisas nas redes sociais de gente dizendo mais ou menos o seguinte: eu prefiro ouvir o discurso do Francisco do que ouvir os televangelistas evangélicos que estão na televisão. Olha que coisa interessante, quer dizer, em algumas coisas eu me aproximo muito mais da fala do Francisco do que da fala desse camarada que de vez em quando entra na minha sala lá pelo canal de televisão. Então eu acho que é nesse sentido, quer dizer, eu acho que tem acontecido essa mudança. Agora, como que vai ser daqui para frente? Eu acho que isso vai estar fazendo parte de um processo histórico, Marcos, como se deu nos processos históricos. Vamos pensar, quando a gente fala de denominação, eu estou imaginando que o Marcos está pensando sobretudo no ramo protestante. Sim. Ela se proliferaram, houve uma proliferação, né, depois de Lutero, depois de Calvino, e aí surgiram batistas presbiterianos, assembleia, os judeus e nos últimos 50 anos é óbvio que isso ganhou um boom exagerado. Exato, e se você parar para pensar, não tem como você normatizar isso daí. Não, né? não. Tá solto. E agora como vai ser daqui para frente, eu não sei, mas que eu acho que isso tem acontecido, tem. Deixa eu ler o e-mail aqui que a Odileia mandou, que eu acho que é um ponto talvez que pega, né, em todas as questões que eu tenho ouvido, inclusive falado sobre a visita do Francisco, que ela está colocando o seguinte: o que vocês acham da questão da idolatria? Porque é a única coisa da postura do Papa Francisco que diverge da nossa crença evangélica. Eu até diria que há outras, mas talvez essa seja a mais gritante, né? Fico pensando que não podemos negar que no meio evangélico tem também praticado a idolatria em certos meios que idolatram seus ídolos e os obedecem cegamente. Nosso amigo Valdir Joaquim colocou o seguinte, né? Falando para os evangélicos: vamos abaixar a bola, porque no contexto das igrejas evangélicas a gente vê uma idolatria braba. Né? Então, assim, se lá fala muito de ídolo e da Maria, e aí eu vou fazer uma observação daqui a pouco sobre Maria, cara, o que a gente vê no contexto das igrejas evangélicas fala muito de dinheiro, mano. Não parece? Eu acho que nós temos, assim, o católico idolatra Maria, e alguns cristãos evangélicos viraram mamolatrias, né? Estão adorando Mamon na sua prática. Ou uma prosperidade, né? Assim, ter a sua própria prosperidade como algo que é muito importante. O que eu penso sobre Maria, e eu não sei se é o Odileia, ela não falou nada de Maria, ela falou da idolatria como um aspecto geral. E aí eu acho que a gente precisa talvez fazer uma separação, não estou aqui de maneira alguma como advogado dos católicos, mas assim, uma coisa é aquilo que afirma, a afirmação do credo doutrinário católico, outra é a prática do povo, que no Brasil a gente percebe que é muito sincretista. Agora, em relação sincretista e conveniente. Agora, aquela história do mas assim, eu concordo. Como é que é o nome dela? Odileia? Odileia. Eu concordo que este é um desconforto que eu tenho. Não tem por que não dizer isso, né? Já escrevi a esse respeito. É um desconforto que eu tenho. Talvez nesse caso do Francisco, o único, porque no que diz respeito àquilo... Você já está respondendo uma pergunta do Sérgio de BH aqui, ó. Brega concorda que o Papa prega uma conduta cristã, mas como você se coloca com relação à postura dele ante a idolatria? Eu me coloco de maneira desconfortável. Como me coloco de maneira desconfortável sobre todas as outras e tantas chamadas pequenas idolatrias que foram criadas nessa tal igreja evangélica desses dias, que vai desde apostolatria
e eu fiz uma relação de A a quase Z, não é? Que passa por cultolatria, testemunholatria. Idolatrias de A a Z. Exato, de gente que não beija a imagem da mãe de Jesus, mas beija o lenço que o apóstolo passou no sovaco, porque entende que aquele suor santificado pode curá-lo de uma enfermidade ou trazer-lhe prosperidade, etc. Isso todo mundo está vendo todo dia. Todo dia. Então nós... E sabe uma coisa? Então, eu insisto, tenho esse desconforto. Embora o meu pensamento sobre Maria, não é, no que diz respeito a aquilo que eu creio doutrinariamente falando, não é tão... diria assim, asséptico e purista como os fundamentalistas se apresentam. Penso até que nós, a gente reformados, uma injustiça com Maria, né, fizemos e temos cometido injustiça contra Maria, sim, enquanto senhor. Personagem histórico Enquanto personagem da histórico. bíblica. A minha questão é colocá-la como comediadora entre mim e Deus. Isso eu não aceito. E não teria nenhum problema de dizer para o Francisco que nisto nós não concordamos. Mas sobre isso nós não concordamos, eu não concordo, com muitos que estão próximos de nós, professando a fé cristã, utilizando esse mundo de utensílios que foram incluídos nessa amuletagem evangélica, que me causam muito mais desconforto. Uma coisa tipo assim, a Maria, a mãe do Senhor, e a encarnação, que tem a ver diretamente com a presença de Maria na linhagem do Salvador, talvez seja algo que eu e muitos de nós não temos lidado com o devido cuidado em termos de mistério. Sim. Em termos de mistério, afinal de contas, aquela mulher teve no útero dela Deus. Deus encarnado. E não dá para negar isso no que diz respeito ao Evangelho. Ela teve Deus no útero. Dá para imaginar o que é isso? Será que nós alcançamos o mistério da encarnação, como destacamos o mistério da crucificação e da ressurreição? Será que nós alcançamos o mistério da encarnação, de que nós temos um Deus que, a partir do útero de Maria, se parece comigo, fica com a minha cara, com o meu cheiro, com o meu jeito, e isso teve tudo a ver com o fato dele passar pelas entranhas de um corpo feminino? Será que a gente se deu a conta disso? Tem um teólogo, Brega, que, se não me engano, ele é anglicano, chama Tom Smail, que escreveu um livro sobre o Espírito Santo, que eu acho que foi um dos melhores livros que eu já li, que ele diz o seguinte: o quanto o nosso coração se assemelha com o útero de Maria. No sentido de que aquele Espírito Santo que pairou sobre Maria, e é um texto, e é uma palavra muito parecida com a de Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito que pairava sobre as águas. Por quê? Sim. Porque agora está surgindo uma nova criação. Sim. Então esse Espírito vem e paira sobre Maria e concebe no útero dela o Salvador. E aí a pergunta dele é assim: o quanto do nosso coração tem desse útero que permite ser envolvido pelo Espírito e gerar em nós essa nova geração, esse novo nascimento, que é o que a gente fala muito, o Salvador. Né? Então acho que você está falando sobre Maria é muito interessante assim. E se colocar de maneira submissa como ela se coloca. Sim, a fala dela. Por isso que eu digo assim, eu acho que por conta desse, eu diria, esse repúdio que acabou acontecendo historicamente entre protestantes e católicos em relação a essa idolatria que se faz a Maria, a gente acabou cometendo uma injustiça com esse personagem histórico da narrativa bíblica, que é quem é ela, a resposta que ela dá àquilo que o Senhor propõe para ela. Eis aqui a tua serva, seja feita a tua vontade. Né? Quer dizer, uma resposta absolutamente de alguém que se rendeu ao Deus Criador. Minha vida está aqui, o Senhor faz o que quiser com ela. Mas eu estou com você nesse sentido. Eu acho que a maneira, e sobretudo a maneira no imaginário popular, né, que isso acontece. A Odilé até mandou um outro e-mail aqui, complementando minha pergunta: digo mesmo quanto a Maria, Nossa Senhora Aparecida, Padre Cícero e tantos outros, essa diferença, diremos mais, gritante, pode anular todo o discurso do Francisco? Então, ela colocou uma série de outras coisas que eu acho assim, que talvez, eu não sou católico, mas talvez para um católico mais
mais sensato, mais centrado, mais ciente do que é de fato a doutrina católica, ele vai dizer assim, não, há abusos. Assim como você perguntar para um protestante, você acha que o que está por aí representa o protestantismo, a reforma? Não representa. Por quê? Porque você tem uma série de manifestações que diz muito mais respeito a um sincretismo que tem no povo. Eu estou falando do povo evangélico, que não tem a ver com o evangelho. Que foi uma fala que o Francisco teve, inclusive, quando ele disse que nós tínhamos que saber entender, compreender e conviver com as diferentes culturas que há, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Então, e aí ela fala assim, quer dizer, essas coisas podem anular todo o discurso do Francisco? Eu creio que não. Porque naquilo que ele fala, e aí eu me remeto, Carlos, àquilo que Paulo, apóstolo, diz: examine todas as coisas, retém o que é bom. Sim. Então eu acho que esse exercício da gente fazer, de ler, de compreender, de ouvir, mas você está ouvindo, você está lendo, cara, E eu acho que é possível fazer a partir da minha experiência histórica, doutrinária, minha experiência de vida. Sei o berço onde eu nasci, quer dizer, nasci num contexto de uma igreja batista. Fico pensando assim, se eu estava conversando com um amigo meu que é presbiteriano, falei assim, rapaz, entre nós existem divergências. Mano, muito. Por quê? Porque eu nasci aqui e aprendi assim. Se eu tivesse nascido metodista, eu ia ter uma outra visão da vida. Então, é isso que eu estou querendo dizer. O que importa é eu olhar o contexto em que eu nasci e compreender que esse contexto me deu uma bagagem, mas ao mesmo tempo, na minha caminhada, eu posso me desfazendo de algumas malas e posso ir agregando outra bagagem. Eu e todos, né? Exatamente. Eu e todos, né? Então, e aí eu acho que esse exercício assim, mas essas coisas todas, então, volto a dizer, do que eu li dos textos, é evidente que o Francisco faz menção a Maria, e faz menção a Maria de uma forma que eu não faria, mas de outros momentos ele faz nessa, sobre o mistério dessa mulher que recebe na sua vida, e é o canal pelo qual Deus manda o Salvador ao mundo. Mas assim, não é a maior parte do tempo que ele está falando isso. Eu diria, desses textos que eu li, hoje eu li hoje de manhã, todos os discursos dele, a maioria das vezes, em nenhum momento nesses textos ele apresenta a Maria como mediadora. Ele até pode apresentar como intercessora, mas mediador é Cristo, e ele deixa isso claro. Então, nesse sentido, quer dizer, eu vou anular essa fala do Francisco, quando ele diz de que jovens vão para Jesus, façam discípulos em nome de Jesus. Ele é aquele que veio nos trazer o perdão e a salvação. Eu não vou anular isso em função de que, em dado momento, aqui no discurso ele fala isso. Não, quanto a isso não, mas quanto ao restante, eu pego e ouço. E ouço com atenção. Assim, até porque me parece que é nesse sentido, só para concluir, Carlos, é uma fala muito mais. E aí eu estou dizendo da fala que envolve o discurso, o tom de voz e o que a gente percebe que é muito sutil. Ela é muito mais pastoral do que a de alguns caras que é muito mais comercial e que são chamados pastores. E que eu não ouço. E alguns caras ficam mandando vídeo, desse cara eu não vejo. E a gente não vai falar desses caras hoje, mas só colocando isso. Quer dizer, a fala dele... Não fico bravo como me manda, eu só não vejo, eu só deleto, eu nunca vejo. Mas eu acho assim, ela foi... E é ao mesmo tempo um chamado à igreja. Tem até um texto aqui que eu tinha separado, assim, esse chamado de que a igreja precisa ser pastoral, precisa cuidar de quem está ferido. E precisa fazer isso como quem está indo em Cristo e vendo Cristo no que está ferido. Essa ação e essa missão tendo Cristo como modelo daquele que vai e daquele que recebe cuidado. Fernando, tem duas questões que quero colocar, até para passar para outros itens, para não ficarmos só nessa questão da Maria, que eu penso que eu e você concordamos de um modo e outros vão talvez em outras direções, mas deixei claro aqui quanto o meu desconforto, apenas um desconforto, apenas um desconforto. Agora, outra coisa, por que, duas coisas, né? Por que desse acolhimento ao Francisco, o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana? Primeiro, na minha opinião, desde o primeiro momento, desde a hora que ele vai para a janela do Vaticano, para o balcão do Vaticano, e se apresenta diante do povo, ele se mostra pastoral, identificado com o povo. E essa era
como sempre foi e sempre há de ser, uma carência da alma humana. Isso é uma carência da alma humana. E nesse sentido, o segmento católico vinha carente, até porque mesmo João Paulo, que tinha características mais pastorais, já nos últimos 10 anos a saúde dele não permitia que, como no começo, ele andasse mais por entre as pessoas. E ele foi se poupando e até se limitando por conta da própria saúde, e isso deu um buraco, né, entre esses últimos 10 anos do João Paulo e os anos que Bento ficou como Papa, criou um buraco, né, pastoral. Teve uma fala do Francisco, só para aquilo que me chamou, que é isso que ele falou assim, que uma mãe, e a igreja, ele compara a igreja como mãe, assim, uma mãe precisa cuidar dos filhos com tato, com olho no olho. Ela não pode só mandar carta para os filhos. E aí ele faz uma autocrítica, eu achei interessante. Quando ela tem que conviver com o filho. Que é assim, talvez a igreja, ele faz talvez referência mais, ele fala da experiência dele na Argentina. Sim. A igreja tenha se comunicado muito através de documentos. Sim. Que são os documentos teológicos, as encíclicas, papai. Que para os acadêmicos é uma festa. Para os teólogos é muito legal, mas aí é que está essa questão. Quem consegue ler 100, 200, 300, 500 páginas, né? Agora isso, Fernando, voltando lá, voltando, só para terminar essa questão. Então, assim, quando ele se mostra pastoral, né, não só ele acolhe essa igreja, esse universo, né, não só ele acolhe, mas ele é acolhido pela comunidade católica. Ele é acolhido. Então houve uma sintonia, né, de necessidades e de habilidade, de capacitação e de dons, né, que fica muito claro que esse é um dom que ele tem. E mais, né? Bom, lê aí, depois eu queria entrar deixa eu ler até para fazer jus que a gente chamou, tá, mas por favor. O Anderson da Maringá mandando um abraço pra gente aqui. E aí, amigo? O Marcos Dias, que tinha mandado aquele e-mail perguntando sobre a idolatria, está falando: concordo que todos acabamos sendo uma instituição, a própria lei nos obriga a isso, temos que ter endereço, CNPJ, enfim e tal. Se o senhor Francisco não viesse falando seus dogmas assim de Jesus, então, mas aí eu queria só fazer uma observação, Marcos. Poxa. Se você puder, agora estou falando para você, já que você está tocando. Não estou aqui defendendo, estou dizendo assim, hoje pela manhã eu li as falas do Francisco no Brasil. Tem a Folha, volto a dizer, a Folha disponibilizou em PDF é só sublinhar todas as falas. É impressionante. E eu acho que o que acontece é que talvez ouvindo, não lendo, a gente se atém mais aos movimentos que ele faz em dado momento sobre a imagem da santa e tal, tudo. Mas os discursos dele, ele falou sim sobre Jesus, sobre o Evangelho. Então só queria fazer essa observação, justiça, não em defesa, mas é que está lá. Se eu for grifar, é isso que você está falando, a quantidade de vezes sublinha. Que ele faz menção, é uma coisa impressionante, né? E com uma virtude, não foi cansativo como normalmente eram os outros. Não, uma linguagem simples, isso que eu achei muito legal, né? Mas enfim, se não tivesse falado seus órgãos, sim, de Jesus, pois a igreja pós-Lutero fala somente do senhorio de Jesus Cristo. Então, a igreja pós-Lutero, Marcos, que a gente vê hoje, no segmento que sai da reforma, Marcos, ela se perdeu um pouco. Essa muito. Crítica que cabe, em certo sentido, às vezes, à fala dos católicos, hoje cabe para os evangélicos. Os reformados históricos se tornaram engessados em seus próprios códigos de regras. Não é? Quantas comunidades das chamadas reformadas históricas que estão presas aos seus estatutos, aos seus regimentos internos e às suas canonizam as suas hierarquias e os seus estatutos em detrimento daquilo que a palavra que é viva diz. Vamos fazer uma autocrítica. E quantas horas de púlpito são gastos defendendo esses códigos, esses regimentos internos. Acabar só de ler o e-mail do Marcos? Não, nós estamos dialogando. De maneira alguma, viu, Marcos, hostilizando. A gente está lendo, estamos debatendo com você, estamos trazendo você para essa roda aqui.
Mas aí ele está dizendo assim, se o pensamento do catolicismo é trazer de volta seus fiéis, ele veio com a mensagem certa, e quem sabe a Igreja Católica consiga rever suas doutrinas idólatras. Tomara! E tomara a Igreja Evangélica também consiga mudar. É minha oração. É isso aí. É por isso que eu gostei muito do que o Osmar colocou. Né? Quer dizer, será que a gente não é capaz de entender que Deus seja uma brisa boa, soberano e Ele está agindo em qualquer lugar do mundo onde quer? E tomara o Francisco ele seja uma boa brisa que refresca e que traz um alento e uma coisa mais assertiva sobre o Evangelho, sobre essa chamada Igreja Católica. Sim. Tomara, eu espero isso de coração. Edileia, ela tinha mandado outra pergunta aqui, me perdi. O Marcos mandou outro e-mail, concordo sobre a colocação sobre a idolatria pentecostal atual. Não é só pentecostal, os históricos também a gente... enfim, sim. A Odileia, esse desconforto quanto à idolatria seria motivo para julgarmos a não salvação dos católicos e, por consequência, dos crentes que idolatram os pastores? Eu tenho um amigo que diz uma coisa, Breck, sobre isso daí, viu, Odileia? A salvação é pela fé em Cristo Jesus. E aí... se é pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras que são feitas ou deixadas de fazer, eu acredito que um homem, uma mulher que crê em Jesus, mas que tem uma história religiosa, uma experiência religiosa, uma bagagem cultural religiosa, uma liturgia que é distinta da minha, mas se ele professa a fé em Cristo e entende o significado do Evangelho, a gente está falando de redenção e salvação. Sim. Agora, existe toda uma história por trás disso? Existe, prática, modelos. Os cristãos daqui vivem de fé, os cóptas. A gente falou dos ortodoxos, católicos e protestantes, mas tem os cóptas. Tem vários segmentos, né, do movimento cristão. Deus não olha para esses caras porque eles acendem a vela e a gente não acende vela. Deus não os ouve. Deus não os vê. Tem uma prática litúrgica diferente. Agora, Fernando, uma coisa que eu queria não sei, viu, Gilberto? Eu estou pensando assim, que eu acho que essas reflexões que você coloca, essas perguntas, é para a gente pensar que nós acabamos fechando e entendendo assim que o Evangelho só pode ser recebido, e a minha experiência com o Evangelho, ela é a norma para a experiência com o Evangelho de todo outro cidadão do planeta Terra. A partir da minha experiência, da experiência da minha comunidade. E eu tenho para mim que não é assim. Agora, Fernando, eu queria lembrar e destacar uma questão que foi muito e tem sido muito destacada e falada, né? A tal da Chegou mais um montão de e-mail, não, mas tem que entrar nisso, porque isso foi uma surpresa pro mundo que evangélico. O Obama estava ouvindo nossos e-mails? Não, isso aí eu já sabia, já. Ele sempre já sabia. Não, assim, tipo, que humildade desse homem, do tipo, a grande surpresa tanto dos cristãos católicos, nossos irmãos, quanto dos cristãos evangélicos, das comunidades e quantos seguidores de Jesus que não estão hoje em igreja nenhuma, que são muito bem-vindos, não é? Mas todo mundo se dobrou a um homem que chega simples, fala simples, que se conduz de modo simples, sorri, abraça, beija, quebra protocolo, vai ao encontro de um, de outro, etc, 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 etc. E, Fernando, isso me chamou a atenção, não por isso, o que me extasiou foi de nós ficarmos extasiados com isso. Porque para mim, isso, para um seguidor de Jesus, é o comum. Eu fiquei assombrado com o assombramento nosso. Exatamente. É o normal, é o que deveria ser a nossa vida, a acessibilidade daqueles que estão como e por conta de seus dons e habilidades e capacitações que Deus mesmo lhes tem dados, estão em funções de liderança, de mentoria, de servirem aos outros, né? De se tornarem acessíveis, né? De se tornarem homens e mulheres que se deixam tocar e que tocam. Eu fiquei assustado e assombrado do quanto nós nos assombramos com um homem que veio simples. Olha, ele carrega a própria pasta. Lembra disso? Lembro. Isso me faz lembrar, isso me faz lembrar que nesse chamado meio cristão evangélico,
houve momentos em que alguns que se autoproclamaram apóstolos e bispos ou qualquer outra que o valha, no código que foi escrito por conta disso, dizia que onde já se viu um apóstolo, ou um pastor, ou um bispo carregar a mala quando chega de viagem. Agora eu queria dizer uma coisa, favor, Brega. Depois vamos como que não fazendo uma autocrítica séria, não é? Acusar e sermos hipócritas em relação a isso. Sinto muito. Não, da minha parte, eu queria dizer uma coisa para você. Ao mesmo tempo, tem muita gente carregando a própria mala. Só que os nossos olhos deixaram de olhar esses que são simples, que são comuns do cotidiano. E aí a nossa espiritualidade, Brega, ela deixou de dar atenção àquilo que é o comum, aquilo que é o cotidiano. Ela ganhou status, e passou a olhar, então, aquilo que dá status, aquilo que dá poder, aquilo que está nas alturas. O que chama atenção... Aquilo que o que chama a atenção do povão é o cara que chega no seu jato particular. Exato. Então, por favor, olha onde nós chegamos. Tem muita gente olha onde nós chegamos. Carregando mala, é que a gente não olha mais para esses caras. Mas deixa eu ler aqui, ó, a Miriam Soares, do Rio de Janeiro. Gente, que bom ouvir vocês falando de forma tão clara. Que bom você dizendo que a gente está falando de forma clara. Porque o meu medo é assim, será que a gente... Não, eu tô falando isso, Lina, porque às vezes a gente sai daqui e a gente fala assim, cara, os amigos que ouvem assim, meus filhos falaram... A Marina, de vez em quando ela fala assim, não tô entendendo nada que vocês estão falando. A Marina é uma filha Que bom que você tá dando esse... Que bom, obrigado. Esse retorno. Eu fiquei apaixonada pelo Papa, suas palavras me fizeram muito bem, mas fiquei me sentindo um pouco culpada por causa das coisas que estão enraizadas em mim. Sou batista de berço, eu também, mas senti em Francisco o que nós evangélicos estamos precisando de olhar, o afeto do toque. Eu acho que é isso, Miriam. É olhar as falas, o que de bom eu posso pegar desse homem, do que ele falou, de alguma coisa que eu percebi. É o exercício de Paulo. Examine todas as coisas e retém o que é bom. E olha, simples. Sobrou muita coisa boa. E eu acho que tem muita coisa legal. É isso que a gente está pensando. O Sérgio BH, vocês não acham que seria um momento bom para ele tentar mudar essa visão que o Papa, para uma pessoa comum, pelo esclarecimento que parece ter? Eu acho, Sérgio, o Leonardo Boff fez uma consideração interessante de coisas que ele já propôs. Que a primeira, ele mais prefere ser chamado de bispo de Roma do que de Papa. E aí, se a gente faz muito mais sentido. Se a gente for resgatar historicamente, no começo da era cristã, a igreja, isso bem no começo, ela tinha lá os 5 cidades que eram importantes, que era Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. E em cada uma delas tinha 5 bispos, tinha um bispo. Um bispo. E o que acontece? Com o passar do tempo, como o de Roma ele estava no centro ali junto com o imperador, e depois de Constantino houve toda aquela coisa muito louca do cristianismo, não dá nem para falar em igreja católica, na verdade, né? Exatamente, a cristianização do império e a politização do cristianismo, sim. Né? O bispo de Roma, que estava muito próximo ali, ele acabou tendo proeminência sobre todos os outros, né? Sim. Então essa volta, assim, eu prefiro ser chamado de bispo de Roma, eu acho que é um sinal interessante. Agora, desculpa te interromper Interrompa, mas tem mais e-mail. Não, mas espera, pegar esse gancho, né? Eu concordo, Sérgio. Acho que um homem do porte dele e recebendo a autoridade que recebe como Papa e chefe maior de toda a comunidade católica, eu penso que ele tem armas, poderes e instrumentos para mudar. E deveria, e parece-me que, segundo os primeiros, hoje saiu ele uma está nota, fazendo. Hoje mesmo tem uma nota sobre isso. A transparência financeira. A minha pergunta, Fernanda, minha pergunta ao Sérgio e aos que estão nos vendo e nos ouvindo, e a mim mesmo vocês já perceberam o quanto é complicado nós mudarmos a nós mesmos e as pequenas instituições que estão à nossa volta, desde o nosso contexto de lar, de família, que é uma instituição, mudar costumes, jeitos, pareceres, vocabulários, rituais que são criados. Já viu o que é mudar uma igreja de porte pequeno, mas que tem um estatuto que as pessoas ficam arraigadas a ela? Percebeu? Então, pensa comigo, mesmo que eu sou daqueles que tenho lido essas entrelinhas e parece-me que ele está a fim de botar a mão, e o Boff, que é de dentro, também pensa assim. Sim. Agora, me diz uma coisa,
para mudar um barquinho, a rota de um barquinho, dá trabalho. Você tem que botar mais força no remo. Imagina mudar um transatlântico. Imagina você mudar um transatlântico. É isso aí. Percebe? Então, assim, outro dia escrevi a esse respeito. Não é tão simples como alguns pensam. E aqui estão falando, quer dizer, duas pessoas que têm um pouco de experiência no contexto institucional religioso para saber o quanto dói e o quanto se machuca pessoas e o quanto se perde de gente à medida que você quer mexer em algumas entranhas institucionais. Sim. Então, vamos devagar com essas críticas. Vende tudo que tem. Devagar com andor que o Francisco... Você vende, Fernando? Você venderia hoje tudo que você tem, Fernando? Rapaz, você está perguntando assim ao vivo? Assim, pergunte para mim. Pergunte para mim, eu respondo. Você venderia tudo? Porque você não tem nada, cara. Eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho família, eu tenho a minha vida, eu gosto de tomar café na padaria. Vamos fazer teologia com o pé no chão, né? Dá licença, Fernando. Vamos fazer teologia com o pé no chão. Dá licença. Exatamente. Tem alguns casos. Porque você mudou a sua comunidade. Você falou, sua comunidade tem 100 anos, você mudou ela. Tem igreja evangélica que tem patrimônios imensos, as denominações têm patrimônios imensos. Elas venderiam. Para dar para os pobres. Por favor. Vamos lá. Deixa eu... Irmãos. Calma. Eu me perdi aqui nos e-mails, cara. Lê os e-mails aí. O Edson, lá de Santos, ele mandou um e-mail interessante. Que ele disse, a pergunta, em resumo, é o seguinte: se ele não acha cedo demais a gente fazer considerações sobre o Papa. Eu acho que na realidade a gente está se propondo a pensar assim, no que a gente viu desde a posse dele. Por isso que eu falei, esse é o segundo programa que a gente faz. O primeiro foi avaliando o processo sucessório, o Bento e o Francisco. E essa passagem dele foi uma semana, Edson, que ele ficou aqui no Brasil, falou uma série de coisas. Então a gente que nem era um compromisso que ele tinha assumido. Exato. Mas era foi a figura um agendamento. Exatamente. Foi o agendamento dessa jornada da juventude, inclusive foi feito pelo Bento. Exatamente. Mas eu concordo com ele. Então a gente está considerando essa semana. Nós estamos falando disso. E desejando, eu acho que é isso, Brega, que seja um bom esses sinais bom. De que a gente parece que, olha, de mudanças, isso aconteça para o bem do Evangelho. Só isso. Olha, que alguns, só isso não, que alguns olhem para Jesus. Dileia, aqui de novo. É legal. Hoje a gente está tendo um diálogo legal aqui. Uma bagunça, mas se eu deixar, né? Creio que os discursos vêm de encontro também às comunidades evangélicas. Tá aí ela assim, penso que o Francisco é um novo reformador. Seria uma loucura vê-lo como novo Lutero? Aí eu acho que entra o e-mail do Edson. Eu acho que é muito cedo para dizer. É cedo. Porque, olha, vocês sabem bem o que ele vai enfrentar. Ou, se não sabem bem, tem uma ideia. É só imaginar os problemas que você teve para mudar a cor da beca do coro da primeira igreja, não sei da onde. Não mudou ainda. E não mudou, estão lá ainda fazendo assembleia. Assim que é. Essa igreja Agora, batista não imagina você mudar assembleia. 1000 e tantos anos de história. Marcos de Osasco, amei vocês pela primeira vez que assisto. Amamos a sua participação aqui, Marcão, por você mandar expressar sua opinião e insistir na sua opinião. Bem-vindo. Marcos Custódio, será que o Papa não sinalizou para onde deve ir toda a cristandade? Então, eu acho que algumas coisas ficaram claras. Que é o chamado ao Evangelho, a simplicidade, o olhar para os pobres, ao amor, a solidariedade, esse pé no chão. O serviço, uma coisa que ele falou que eu achei fundamental. A justiça. O pastor tem cheiro de ovelha. E ovelha... Essa é uma fala, sem romantismo agora, Brega. Se você já foi em alguma fazenda, se você já foi em algum lugar que cria ovelha, não cheira bem. Não cheira bem. Dani, você está colocando um banner aí, um cartaz? É só eu que estou lendo ou quem está lendo lá também? Dá uma piscada se só eu que estou lendo. É porque ele está usando o TT. Não, coloca isso que você está colocando. Dá para vazar isso daí pro monitor de quem está lá no computador? Porque o Dani está dizendo aí, se você quiser baixar os discursos do Papa no link, tem aí o www.internetaovivo.com/papa.pdf, tá vendo? Para ficar lendo isso tudo. Dani, põe esse endereço aí que o pessoal lê que fica mais fácil. Ou você procura lá no site da Folha. Odileia, nossa, estou adorando esse papo com vocês, que gostoso. Tá bom. Isso, a gente também tá muito legal aqui. Fernando, eu volto, né? Rodrigo Luiz BH, boa tarde, manos, boa tarde, mineiro de
Rodrigo, BH, saudade de você, Rodrigo. viu, amigo? Toma O que café. era para ser ordinário passa a ser extraordinário. É o que você falou. Então, ele volta, simples, Rodrigo, assim... ele é extraordinário, Esse assombramento... Era para ser o comum. Esse assombramento é que mais me chamou a atenção. E isso tem a ver com os descaminhos que nós todos tomamos. Marcos está saindo agora, que ele falou que ele vai deixar... Pô, vai desconectar, porque ele tem que sair. Vai em paz, amigo. Ó, esse programa fica disponível depois, tá Tem bom? fuso horário lá onde ele tá. Tem lá em Manaus. Não, ele tá em Osasco. Esse Marcos. É o Marcos Dias, Ok. Não é o Marcos Custódio, desculpa, é o Marcos Dias. Tá bom. Bem-vindo, Tá Marcos. tendo que sair. Obrigado. Legal, bom estar com você. Muito bom mesmo. Desculpa mas, te interromper. assim, 50 minutos de programa. Voltando, mas o que não deveria nos assombrar, mas nos assombrou, né, deveria nos chamar a atenção. Né, nos chamar a atenção. Algumas coisas, por exemplo, a fisionomia. Sim. Sabe assim, percebeu eu aqui defendendo as minhas teses, a gente vai se encolerizando. Uhum. Né? Não vi nele em nenhum momento, a não ser entusiasmo em alguns momentos, eloquência em alguns momentos. E eloquência e entusiasmo é muito diferente de você transparecer agressividade, cólera, raiva, exclusividade, acepção, sim, preconceito, discriminação. É muito bom. Eu e você tivemos o privilégio de conviver, de caminhar, de estar próximos de homens que nos ensinaram a nos amar ou a amar no semblante, uhum, na fala boa, na fala gostosa, tendo como assunto principal o amor, quer dizer, um vocabulário amoroso, uhum, gestos amorosos e pastorais, gesto de pegar no colo, gesto de abrir os braços e abraçar, gestos de não se retrair, mas de querer estar. Isso para mim deveria ser o nosso comum. Uhum. Deveria ser o nosso comum. Digo nosso, inclusive, daqueles aos quais, como você mesmo disse, lembrou, deveriam ter cheiro de ovelhas, isto é, foram colocados por suas comunidades, ou por Deus, ou porque desejaram isso, mas foram colocados para servir as pessoas. Uhum. Até, lembro-me do Dr. Russell Shedd, certa vez, quando falava do pastor, né? E nunca mais esqueci isso, de quando em quando eu uso essa ilustração. Né? Ele estudou na Escócia, né? E ele viu conviver. E outro dia eu fui, na verdade, em Marília, o Nobu, nosso amigo querido, que talvez esteja nos ouvindo, me levou para ver rebanho de ovelha que chama? Rebanho de ovelha? Rebanho. E lá eu vi, Fernando, os cachorros, uhum, que o pastor usa para juntar as ovelhas. E aí o Dr. Shedd, lembro-me que ele fez a seguinte alusão, né? Disse, nós somos esses cachorros. Os cachorrinhos. Que a gente escuta o assovio do dono. Porque o rebanho não é nosso. 1 de Pedro 5, o rebanho é de Deus. Uhum. A igreja é de Cristo. O dono assovia. E quando se manifestar o Supremo Pastor. E nós, os cachorrinhos, né, obedientes, saímos latindo para que as pessoas voltem para Jesus. O Brega, fala. O Dani já está sinalizando que a gente está com o tempo esgotado, tá bom, mas né? A Marivone, Lobo, abraço para você, viu? Oi, Sérgio. Muito bom esse papo, tal, sobre o Papa. Nos faz olhar para o nosso próprio umbigo. E eu acho, na verdade, que tem muito evangélico que ficou com inveja de um Papa tão cristão. Saudade de vocês. É isso aí, eu também acho. Boa, Márcia. Márcia Regina Felipe, aqui de São Paulo. Papo gostoso, agradável. Salienta o momento em que o Papa, em uma de suas caminhadas do Rio, ter entrado em uma igreja evangélica, talvez assembleia, e orado com um pastor local. Um gesto ecumênico de profundos significados, pouco aceito, sobretudo no meio cristão fundamentalista. Uhum. E aí o reverso dessa moeda, cara, é a crítica. Reverso, assim, o outro lado é a crítica, que eu acho, assim, dura e também fundamentalista ao Asaf Borba,
que foi participar desse processo toda semana da Jornada da Juventude, cantando lá os cânticos lindos que ele faz. E, rapaz, tomou... Que não foi a primeira vez. Azaf está há quase 40 anos nesse caminho, já cantou em tudo quanto é lugar e faz bem sempre quando canta. O Alexandre Vasconcelos, Fortaleza, Ceará. Esse não foi sempre os discursos dos últimos papas, aparência, bondade, humildade, etc. Não, eu acho que não bem. Eu acho que se você fizer uma análise assim, dos líderes, né, da Igreja Católica, que é o Papa, eu acho que alguém... Eu não sou um grande estudioso, mas eu andei lendo essas coisas e algumas pessoas que estudam, o Alexandre, dizem o seguinte, que o Francisco talvez seja o que mais nos lembre um outro Papa que tinha características muito parecidas com essa, que é o João 23. João 23, então. Né? Quando eu nasci, essas características de um líder que tinha essa fala muito pastoral. Mas o João 23 não tinha a mídia, não tinha os meios de comunicação. Não tinha Twitter, né? O Papa hoje, inclusive, tem Twitter. Paulo VI me parecia tão acadêmico quanto Bento. O Marcos Custódio está colocando aqui sobre a questão da juventude, por que temos tanta dificuldade de se ligar a eles? O Papa fez isso com poucos na história. Por quê? Marcão, eu vou falar uma coisa que eu ouvi agora de um dos discursos do Francisco, que me chamou muita atenção. Que, se eu não me engano, foi naquela missa de envio do último dia, que ele falou à juventude. E a gente até poderia falar um pouquinho sobre a Jornada Mundial da Juventude, que eu achei muito jóia. Fiquei feliz de ver aquela juventude... pelo menos, Carlos, demonstrando a sua sede pela transcendência. Sim. Num mundo tão secularizado. Sim. Entendeu? Ainda que ela é católica, os caras foram lá e ouviram muito do Evangelho. Então, pela fala do Francisco, mas em dado momento ele falou o seguinte: Cristo tem chamado vocês para fazerem discípulos. E ninguém melhor para discipular um jovem do que outro jovem. Então eu acho que essa fala dele, Marcão, em termos assim, por que ele cativou essa juventude? Porque eu acho que ele deu espaço, respeitou, e várias vezes, vou falar de novo então sobre os textos que eu li hoje, ele faz em algumas vezes menção sobre isso. Ele diz, olha que coisa linda, Braga, ele falou o seguinte: vocês brasileiros costumam dizer, vocês usam uma expressão assim, para quando vocês querem dizer que algo é muito importante para vocês. Isso é a menina dos nossos olhos. Foi lindo isso. E aí ele falou assim: a juventude é a menina dos olhos da igreja. E é por esses olhos que entra a luz do futuro da igreja. É lindo isso. Então, cara, assim, eu acho que esse olhar sobre a juventude, o significado que a juventude tem... E eu diria mais, Fernando, para nós que somos dados à pregação e aos discursos, né, aos sermões, eu não vi ele em nenhum momento nem falando aos bispos, não é? No seu sermão, com uma argumentação teológica, ou eclesiológica, ou dogmática, não é? Todo o discurso, todo o sermão dele foi pastoral e baseado no Evangelho. Isso. Não faltou em nenhum deles palavras como amor, perdão, graça, misericórdia, compaixão, vida, e por aí vai. Serviço, justiça. Percebe? Então, assim, às vezes eu fiquei pensando o quanto, às vezes, gasto numa fala, numa argumentação doutrinária ou dogmática, né? Ou teológica, para tentar encontrar justificativa para o que eu penso. Quando, na verdade, se o seu desejo e se o desejo da Igreja de Cristo, né, for cuidar das pessoas, querido, deixa de lado a doutrina e abraça quem precisa ser abraçado. A gente já estourou nosso tempo aqui, o Dani tá lá... Desesperado. O Dani não tá nada papal lá na cadeira dele.
Não, mas eu Então, queria vamos lá, chegar vamos mais fechar. 4 e-mails, eu vou ler, a gente vai encerrar, Isso. agradecer o pessoal que interagiu, porque a ideia do papo é para ser isso mesmo, com essa Muito bom, é isso interação. aí. É. A Luciane Rivelino, Universidade de Oxford, olha só que Opa. legal. Lá em Londres. Obrigado por esse papo gostoso, um grande papo. Pra Bem-vinda. gente também, tá sendo muito Bem-vinda, legal. Luciano. Vocês, Bem-vinda. Daniel Galvão, Nova Friburgo, mandando um beijo pra gente, beijo pra você, amigo. Beijo pra você também. Odileia, falando aí dos pastores midiáticos e tudo mais, o que, que a gente acha deles. Como que é? Enfim, deixa os caras lá, Odileia, vamos. E Sérgio de BH, eu aqui coloco o que ele poderia sinalizar por ter sido eleito Papa, não o faz santo, a ponto de que as pessoas que o seguem entregarem roupas e outras coisas para ele abençoar, inclusive crianças. Isso a gente vê. Mas isso aí tá tão comum no nosso meio. Isso acontece na minha igreja. Nossa. Os caras assim, pastor, você Isso, pode orar? é. A minha oração ela parece que é mais poderosa, enfim, exatamente, mas eu acho que faz parte desse contexto, gente. Marcão, você é um amigo nosso, vocês são meus papas. A gente precisa marcar um papa juntos, assim, uma comida, um almoço junto. Papá. Vamos fazer isso, um papá aqui. Tarso Guedes, conhecendo a história dos jesuítas, entendo que o senhor falou que o mundo religioso quer ouvir, tudo hipocrisia, e só conhecer Inácio Loyola, fundador da Jesuíta. Parabéns pelo programa, sou sobrinho do Edson de Santos. Valeu, Tarso. Estamos aí. Muito Deus bom. nos julgue a todos. Amigos, ó, próxima semana, dia 8, o Ed René vai estar com a gente falando sobre evangelização, e dia 15, que é o outro, a Esther Carrenho falando sobre solidão, se Deus permitir, evidentemente. Grande abraço. Beijo, gente. Grande abraço. Sem comentário. Mais um café agora.